chegar lá, porque eu tenho que dar boa noite. É como eu falei, eu não tô vendo nada. Agora. Eu tô vendo a apresentação. É agora. Eu já coloquei para entrar na live. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, doutora Milene. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra hoje. A gente vai falar sobre um tópico bastante importante quando a gente está na clínica, que é a atenção multidisciplinar no cuidado do paciente que precisa de tratamento em saúde mental. Para isso, a gente trouxe a nossa doutora Flávia Padilha e a Milene Molina, e elas vão compartilhar um pouco da experiência delas com vocês, e aproveitem bastante. Muito obrigado. Bom, então vamos começar. Bom, primeiro a gente agradece pelo convite da Liga, né? A gente gostou bastante do tema, assim, porque como a gente fala sempre em cuidado multidisciplinar, em atenção multidisciplinar, a gente vai pensar com frequência em serviços onde a gente consiga fazer isso. Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer muito melhor no SUS, talvez, do que no particular, né? Eu sou psiquiatra, né? A Milene é psicóloga, mas nós trabalhamos juntas no CAPS 2 de Arapongas. Então, a gente tem essa experiência da gente conseguir trabalhar junto nessa situação. Uhum. Nós convidamos uma assistente social junto para vir, a Regiane, mas ela é muito tímida, então ela não veio. Que mas pena. assim, sim, nossa, ela é ótima. Mas enfim, mas ela está representada de alguma forma aqui. Enfim, a gente vai conversar bastante, mais ou menos, de como funciona. A Milene colocou que isso não é muito comum na faculdade de psicologia, de discutir essa parte, né, Mi? Isso. Assim, a gente tem, pelo menos, pelo que eu me recordo, né, da graduação, é um tempo curto, né, que você aprende ali, é uma sobrecarga de informações, que acaba, dificilmente quando você sai de lá, assim, falando a real, você vai lembrar o que é cada órgão, quem são as pessoas que estariam ali dentro, né, então, é só quando você vai para a prática mesmo que você se depara com isso e aí percebe realmente o que é o trabalho dentro de cada órgão. Uhum. O curso de medicina, acho que a gente não precisa nem falar, né, gente? Realmente, assim, é super... O que a gente atende, assim, o que a gente aprende a fazer multidisciplinar é bem meia boca multidisciplinar, que é trabalhar nos hospitais com a equipe de enfermagem, por exemplo, mas assim, é muito cada um no seu quadradinho, né? O médico vai lá, faz a avaliação, prescreve, a enfermagem vai lá, faz o remédio, mas não tem muito uma discussão dos casos, não tem um trabalho realmente multidisciplinar, assim, que a gente entenda como multidisciplinar. Mesmo trabalho, assim, até na residência de psiquiatria, a gente pensa, não, daí vai ser super multidisciplinar. Isso parte do profissional. E isso é importante que vocês tenham claro, assim, que vai ser bem importante vocês terem o valor de trabalhar, um valor pessoal de trabalhar em equipe, vai ser o principal para funcionar um trabalho multidisciplinar. Porque esperar que o serviço venha até você e o convide, isso não vai acontecer, né? Não tende a acontecer, especialmente na área médica, tá? Bom, vamos lá. Bem-vindos aos novos integrantes da Liga, né? Vocês começaram agora, sejam bem-vindos. E obrigada por estarem aqui, é uma honra para a gente estar na primeira palestra de vocês, né? Bom, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, então começando um pouquinho sobre o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Os CAPS são os Centros de Atendimento de Psiquiatria e Psicologia e Saúde Mental, de modo geral. É a atenção de saúde mental do SUS, especializada, elas ficam concentradas nos CAPS. Ou seja, é lá, se eu precisar de um cardiologista, se eu precisar de um pneumo, eu vou em centros, eu vou no especialista, né, no cardio, no pneumo, mas a saúde mental está voltada nesse tipo de serviço, nos CAPS. Então, existem vários tipos de CAPS, né, a gente coloca CAPS AD, são aqueles que tratam transtornos relacionados a álcool e drogas, CAPS I, que é o CAPS infantil, e o CAPS
geral, transtornos mentais, que daí atende tudo. O restante, vamos dizer assim, né? Os CAPs ainda são divididos em 1, 2 e 3, dependendo do porte da cidade, da demanda que tem. Uma cidade muito maior, que nem Londrina, tem um CAPS 3. Arapongas tem um CAPS 2. Qual que é a diferença disso? A estrutura. O CAPS 3, por exemplo, que é o que tem em Londrina, tem um pronto-socorro psiquiátrico, onde a pessoa pode ir lá qualquer 24 horas, teria médico 24 horas, assim, tem leitos de internação provisória antes de sair a internação. Enquanto a gente, por exemplo, no CAPS 2 de Arapongas, que é um pouco menor do que aqui, a gente tem, por exemplo, a gente não funciona 24 horas, a gente funciona com agendamento, não tem um serviço de pronto-socorro, embora de vez em quando chegue umas urgências pra gente, né, Milene? Sim. Mas assim, a gente não tem essa questão do atendimento, um serviço de pronto-socorro, né? É um pouquinho diferente. E não temos o atendimento de 24 horas, não funciona o tempo todo. Então, se eu precisar internar um paciente, por exemplo, não tiver a vaga no dia, eu tenho que encaminhar ele para um hospital geral, um hospital da cidade, onde ele vai aguardar a liberação da vaga, por exemplo, né? Inclusive as situações que acontecem aos finais de semana também, né? As demandas que vêm aos finais de semana, aí sempre acaba vindo na segunda-feira para nós e de acordo com o profissional que tiver no local, mesmo que ele seja paciente de outros profissionais ali do CAPS. Então ele acaba sendo direcionado para a gente, para esse acolhimento ali no primeiro horário. Isso. Mesmo porque, assim, a gente não tem, às vezes, o atendimento, que nem um fim de semana, a gente não escolhe quando vai ficar mal, né? Uma pessoa tenta suicídio no fim de semana, ou tem um surto psicótico no final de semana. Ele vai procurar, assim, ele vai imediatamente para um pronto-socorro, né? E do pronto-socorro, depois, como a Milene falou, no primeiro horário disponível do próximo profissional, ele vai ser encaixado para ser avaliado. Em relação às demandas da equipe, você quer falar, amiga? Bom, as demandas, né, como nós falamos aqui, são as pessoas que acabam sendo direcionados para lá com esses transtornos, né? E aí, também um ponto importante que muitas vezes não fica claro é como que essa demanda chega até o CAPS, né? Como que vai até o CAPS. Então, assim, é encaminhado igual a Flávia falou, né? Pelos hospitais, pela UPA também, a gente tem vários casos que acaba sendo direcionado por lá, mas o caminho é pela unidade básica de saúde, né? Que faz a avaliação e depois envia para o CAPS. Que daí, chegando no CAPS, passa por uma triagem, né? A gente vai até falar um pouquinho mais para frente como que funciona lá o trabalho interno. Então, ele passa por uma triagem e aí é feita a avaliação. Novamente, se é um caso que vai ser acompanhado pelo CAPS ou se vai para outro lugar também. Na maioria das vezes, acaba ficando por lá, né, Flávia? Uhum. E aí, Sim. até porque, assim, ali, como nós temos o acompanhamento psicológico e psiquiátrico junto, então acaba atendendo tudo que esse paciente precisa, né? E aí tem ali a equipe, posso falar da equipe? Por favor. Tá. Bom, a equipe, como nós falamos, então é uma equipe multiprofissional, né? Ela envolve ali vários profissionais. No CAPS, lá onde nós trabalhamos, então nós temos as enfermeiras, temos 2 pessoas que atendem a parte de assistência social, temos pedagoga, psicólogos e psiquiatras. Aí, antes, eu me lembro que quando eu entrei lá, eu não sei se você lembra, Flávia, tinha até um profissional de educação física. Sim. Né? Que trabalhava lá, que atuava com algumas equipes. Eu não sei como que funcionava, porque quando eu entrei, logo em seguida já parou os grupos. Eu acho que eram alguns grupos, né, que ele fazia também. Isso. Que acabava atuando ali nessa equipe, tá? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né, com várias pessoas ali, que cada um tem a sua função, e, assim, extremamente importante
uma tanto quanto as outras, né? Todos eles, desde que o paciente chega na porta do CAPS até quando ele sai, né? Então, assim, sempre tem esse acompanhamento e todas as pessoas ali têm uma função. Sim. E isso até diferencia, assim, ó, eu atendo hoje particular, atendo CAPS, mas eu já atendi numa policlínica, por exemplo. Uma policlínica numa cidade vizinha, onde tinha os atendimentos de psiquiatria, mas também tinha os atendimentos de outras especialidades médicas. Então, pneumo, cardio, otorrino, pediatria acho que não tinha lá, mas é assim, fica nos postos, né? Mas eram várias especialidades médicas não relacionadas diretamente com saúde mental. A gente vê que o preparo ao atendimento é absolutamente diferente, gente, absolutamente, assim. Eu já teve vezes de eu estar, por exemplo, atendendo um paciente, aí chegar uma paciente passando mal com uma crise ansiosa muito importante e ela travou, assim, por causa da crise de ansiedade que ela estava tendo naquele momento. Uma crise bem grave. E aí ninguém entendia o que estava acontecendo. Eles me chamaram falando que ela estava fazendo um escândalo, que ela estava... Eu cheguei lá, a mulher estava travada, coitada, parada, assim, ela não conseguia se mexer e tal, mas a gente vê que eles não têm esse tato para lidar com o paciente, para entender o que é. Eles estavam brigando com o paciente, sabe? Tipo, precisa fazer tudo isso, mas, assim, no serviço de saúde mental, a gente sabe que isso é absolutamente comum, isso é involuntário, a pessoa não quer estar daquela forma. Então, assim, a gente vê que quando o serviço é direcionado, a equipe inteira está ali para atender saúde mental, você já vai saber como lidar. Você já sabe que se, por exemplo, um paciente lá na recepção, ele começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, você tem que pôr esse paciente para dentro, por exemplo, você não vai deixar ele lá, né, porque não vai adiantar, outras pessoas vão ficar nervosas também, enfim. Isso não é comum a gente saber quando a gente está, por exemplo, no ambulatório de cardiologia, né? E as próprias meninas da recepção, elas já conhecem os pacientes, elas já sabem, a gente acaba lidando muito com o mesmo público, e isso é uma particularidade da psiquiatria, na parte médica falando, porque as outras especialidades, várias delas, você não conhece o teu paciente, você não mantém o teu vínculo com o paciente tão intenso, né? Porque sei lá, um ortopedista, o cara foi lá, quebrou a perna, beleza, consertou, alta, né? Na psiquiatria é muito comum a gente manter o paciente com a gente por muito tempo, né? Alguns, dependendo da patologia, a vida toda. Então, a gente acaba conhecendo, é uma coisa que a medicina da família tem também, que a gente acaba conhecendo os pacientes, você sabe o nome, você liga o nome à pessoa, e é muito comum, tipo, o fulano descompensou, todo mundo sabe quem é, a enfermeira sabe quem é, a recepcionista sabe quem é, tem que adiantar a consulta do ciclano, porque ele não tá bem, todo mundo já conhece. Então, e todo mundo troca um pouquinho da experiência de cada um ali, e isso é muito rico, gera uma experiência muito rica, que a gente não tem no serviço particular. Por isso que a gente foca tanto no CAPS, por exemplo, a gente optou por focar tanto nisso. No serviço particular, tem eu e a secretária, e é isso. Né? Eu não tenho, eu posso, mas apesar disso, apesar dessa limitação de eu não estar com o profissional da psicologia, por exemplo, ali o tempo todo, é totalmente possível a gente trabalhar junto. Tanto que, assim, eu, por hábito, eu tenho de entrar em contato com o terapeuta dos meus pacientes para a gente discutir os casos, né? Eu não vou ter esse contato direto, igual eu tenho com a Milene de cruzar no corredor, né? Mas a gente é possível a gente fazer isso. E para o profissional da psicologia também, né, Mili? Sim, sim. Até uma questão que você falou, né, que puxando um gancho numa questão que você trouxe, sobre o paciente chegar ali e ter as pessoas ali terem a sensibilidade, né, desde a recepção, porque, assim, quantos e quantos casos que o paciente, ele foi sozinho, e aí até hoje, se a gente parar para pensar, acabou que a família dele, assim, pessoas da família entraram também junto com esse acompanhamento, né, nós fizemos pegamos outros profissionais para acompanhar a família desse paciente, mas assim, a evolução foi imensa
depois que teve-se o conhecimento da história dele, de todo esse contexto, e trazer ele. E muitas vezes, às vezes não foi nem por nós, né? Não foi nem por mim, psicóloga, pelas outras profissionais, pela Flávia, foi pelas próprias meninas que ficam lá na frente, de ver o acompanhamento, porque assim, por exemplo, um paciente que é maior de idade, nem sempre, pelo menos na psicologia, ele não entra acompanhado, ele entra sozinho. Até os pacientes menores, eles entram sozinhos nas consultas, quando é só na primeira que vai com um acompanhante, né? Mas o acompanhante, quem acompanha ele, quem acolhe, quem faz essa primeira recepção, é o pessoal lá da frente, é o pessoal da enfermagem, é o pessoal do serviço social. E aí, muitas vezes, eles acabam passando, identificando algumas coisas que nós, lá dentro, às vezes, não conseguimos identificar. Sim, sim. Vem, de vez em quando, chega alguma informação, né? Tipo, olha, a mãe do fulano, ela é bem agressiva com a criança, tal. São coisas que elas estão vendo ali na sala de espera. A gente não tá vendo. A hora que a gente chama, o paciente é outro. A gente... Exato. Eu falo que eu tenho as drogas, né? Então, o pessoal me respeita. Então, assim, às vezes, um paciente que chega, assim, um doce comigo, ele tá sendo super hostil com outros pacientes, com a equipe, e a gente vê que, assim, por que é diferente? Essa pessoa, como que ela é lá fora do consultório? Provavelmente ela é mais parecida com ela estava ali na recepção do que como está agindo comigo, por exemplo. Então, é importante demais a gente receber esse tipo de informação, porque a gente não tem realmente como saber como o paciente está se manifestando em outros ambientes. E não que as pessoas estejam sendo vigiadas, mas alguma outra informação chega para a gente e é muito rico. Isso ajuda a gente no tratamento do próprio paciente, né? Sim. Certo? Mais alguma coisa que você acha importante aqui, Helene? Não. Pode passar. Bom, então, assim, essa frase eu acho que é bem emblemática, né? Que a patologia, a doença, ela é entendida como uma produção que é a partir da pessoa e as relações de como ela interage com o mundo e as relações sociológicas. Parece super, né, viajado, assim, mas na verdade não. A verdade é o seguinte, a gente sabe que a gente não é uma coisa só, uma área só, a gente tem dimensões, que é uma coisa que a gente vai explicar um pouquinho aqui para frente. Por isso, como a gente é multidimensional, né, como o ser humano é multidimensional, a gente tem que pensar numa equipe multidisciplinar. Eu não consigo abordar só uma parte biológica, só uma parte psicológica, só uma parte social, a gente é um conjunto disso tudo, né? Isso. E ali, justamente nessa questão, né, que nós falamos da equipe, dos profissionais que estão envolvidos, aí acaba, aí pensando assim, né, mas cada profissional aborda um conceito desses? Na verdade, não, né, faz com que, por mais que cada um tenha a sua área específica ali de formação, de um conhecimento aprofundado, mas o trabalho, por ele ser um trabalho conjunto, eu não sei, ele acaba ficando tão automático você fazer esse compartilhamento, porque, assim, até hoje eu estava conversando com a assistente social, né, a gente batendo um papo lá, ela falou assim, Mi, às vezes eu olho um caso, eu bato o olho, eu já sei para quem que vai conseguir ajudar melhor, com quem que eu tenho que falar, quem que pode estar inserido aqui. Então, assim, é uma questão que você vai adquirindo só depois que você entra nesse meio. Porque quando você tem a sua formação, né, no caso, eu sou psicóloga, a gente sai com aquele pensamento do meu quadrado, né, da minha área. Eu conheço ali o meu quadrado, eu sei o que eu posso trabalhar e até onde eu posso ir. Claro, quando você está lá dentro, continua-se no seu quadrado. Mas é aquela questão, você aprende que, até nesse ponto não sou eu, mas espera aí, eu acho que tal pessoa vai poder me ajudar. Até essa questão, que a gente vai abordar também um pouquinho mais para frente, né, Flávia? Questão de você ter segurança, né? Às vezes de gerar insegurança e segurança sobre algumas coisas alguns caminhos que você toma, né? Que é algo que você faria sozinho. Então, assim,
com a equipe, que todo mundo ali participando ativamente, né, de acordo com o seu conhecimento, a sua formação e a tua experiência, porque a gente também tem que considerar isso, todos esses fatores, tanto do paciente quanto da equipe, que aí vai conseguir ajudar esse paciente da maneira que ele precisa. Que é o diferencial de outras áreas que a gente, né, costuma ver por aí, que a gente trabalha, que também são outros campos que nós podemos trabalhar. Então, esse, assim, particularmente, é o grande diferencial que eu vejo nessa área. A gente não tem como entender a saúde mental como uma saúde orgânica apenas, como, assim, uma saúde fisiológica, como um funcionamento de um órgão, né? É muito mais do que isso. Então, não tem como alguém fazer todo esse trabalho sozinho, exige muito da gente. Então, e é como a Milene mesmo falou, é muito mais tranquilo eu pensar que eu não sou responsável pelo paciente, a minha equipe né? Não é uma coisa tipo, eu tenho que assumir isso sozinha, eu tenho que correr atrás. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, de leis de saúde, de benefício, de questões de saúde pública que eu possa interferir, mas a assistente social pode me ajudar nisso. Eu não vou ter uma consciência, uma estruturação da avaliação psíquica desse paciente igual a um psicólogo. É uma abordagem totalmente diferente. Então, a gente entende que, assim, quando a gente junta os conhecimentos, não que cada um faça a sua parte, mas que a gente discuta junto, o que cada um contribui para aquele caso. A pessoa é uma só, né? É como se eu pegasse alguém que está com cardiopata, pneumopata, nefropata, juntasse todos os especialistas e falar, vamos lá, o que está acontecendo com essa pessoa? Como que eu posso ajudar? Em vez de eu falar assim, não, seu fígado tá ótimo, não é comigo. Não, isso aí é problema do rim, vai pro nefro. A gente não tem como fazer isso na saúde mental, porque tá tudo interligado. Ambiente social, a questão psicológica, a formação, a estrutura psicológica das pessoas, tudo interconectado. Então, a gente não tem como dissociar isso, né? E a melhor intervenção que a gente faz é considerando a pessoa que está doente, não a doença que tem a pessoa, né? É a pessoa que tem a doença e não a doença que está cometendo a pessoa. Então, acho que esse é o principal aí. Sim. Pode passar nele. Pode passar. Já. Certo. E quem são os atores, então, quem faz parte desse processo todo de avaliação? Né? Como a gente colocou, na verdade, o ser humano é uma soma, essa questão multidimensional, né? Se a gente for pensar, a gente tem todo ser humano, não estou falando de quem tem transtorno psiquiátrico, não, tá? Todo ser humano tem várias dimensões, assim, a parte biológica, o funcionamento biológico dele, funcionamento social, funcionamento psicológico, fatores que mantêm ou perpetuam ou acabam com um ou outro desses fatores. As dimensões não mudam, né? Mas é uma possibilidade de mudar. Por exemplo, quando eu falo no surgimento de uma disfunção do corpo qualquer, eu estou falando que vai ter um agente que vai causar essa disfunção e como o corpo vai responder. Tá, agora se esse agente não for um vírus, não for uma bactéria, não for... se eu não tiver um agente só, se eu tiver vários, mais ainda, se esses vários ambientes forem influenciados por como a pessoa funciona, por história de vida, por traumas, entende? Isso é muito complexo. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, numa questão, uma pessoa desenvolveu depressão. Por quê? Às vezes não vai ter um motivo, às vezes é falar, não, porque ela perdeu a mãe e tal. Tá, mas assim, várias pessoas perdem a mãe e isso não é um fator etiológico de depressão. E para aquele caso teve uma influência, certo? Então não é justamente a única causa, ele tem a sua influência. Essa influência pode estar relacionada com a história pessoal desse indivíduo, com a cultura da qual ele faz parte. Hoje, atualmente, a questão do luto mesmo é vivida de uma forma totalmente diferente. A gente está vendo o luto complicado que a gente tinha anteriormente, que antigamente chamava de luto patológico, né? O luto complicado,
Hoje é totalmente diferente, mas as pessoas estão perdendo parentes por Covid, elas não estão podendo fazer velórios, elas não estão podendo demorar muito tempo, elas estão enterrando as pessoas sem velório ou com caixão fechado, e isso tem gerado um luto totalmente diferente, ou seja, culturalmente, se fosse diferente anteriormente, talvez não fosse tão sentido dessa forma, né? A questão biológica, por exemplo, eu tenho pais que têm depressão. Eu vou ter mais chance de desenvolver depressão? Sim. Mas quer dizer que eu vou desenvolver depressão? Não necessariamente. Mas como assim? Eu tenho influência genética? Eu não tenho? Meu gene tá lá e não tá? Na verdade, o gene vai estar. Daí vai funcionar uma coisa que a gente chama de epigenética. O gene de propensão tá ali. Só que, dependendo, ele tá ali, me passaram esse gene que aumenta a chance de eu ter um episódio depressivo, por exemplo, mas vamos dizer que ao longo da minha história eu tive alguns traumas, eu sofri alguns tipos de agressões, abandonos, eu tive uma história super difícil. Essas situações podem fazer esse gene meio que despertar, acordar. E quando esse gene acorda, ele passa a se expressar e aí pode aparecer realmente a questão da doença, falando isso de forma absolutamente biológica. Ou seja, o biológico foi influenciado pelo ambiente, tá? E às vezes pela cultura, às vezes por condições sociais, às vezes por outras muitas coisas. Daí você fala, não, mas então precisou do biológico para aparecer a doença. Tá, mas o biológico precisou do ambiente para aparecer, né? Então, você percebe que é uma interação. Hoje a gente não tem uma causa única. A depressão não é só uma deficiência do mecanismo de serotonina no cérebro, é muito mais do que isso. A gente tem ambiente, cultura, tudo envolvido, tudo junto. E por isso a gente precisa de profissionais que englobem essas várias áreas, né? Mili? Perfeito, é isso mesmo. Até essa questão, quando você disse sobre o luto, né, que estamos vivendo agora, né, atualmente, o luto atual, uma questão que também acabou fazendo com que mudasse toda essa constituição do luto, as pessoas estão vivendo ele de uma forma que você nem finalizou, você nem começa o processo, você já está pensando no outro possível luto, né? Sim. Olha quantas coisas, quantos processos você deixa de viver, ou as pessoas estão deixando de viver, porque é necessário ela passar pelos processos de luto, acaba sendo quebrado para que ela, com essas outras preocupações, com essa possível perda, né, vive-se cada dia com o medo da perda. Ela já tem a falta e ela tem aquele medo constante da perda, né, e eu falo isso porque, assim, estou acompanhando pacientes lá, tenho um paciente no CAPS, teve uma perda recente, não foi por Covid, mas, assim, é interessante que ele está vivendo um processo de luto, né, que foi recente, super recente, ele perdeu a mãe, e aí, ao mesmo tempo, vive-se a preocupação porque o avô dele pegou Covid. E aí você vê isso. Sim, e até assim, o processo de encerramento, que culturalmente a gente tem um velório, e a gente vai se reunir com muitas pessoas que conviveram com a pessoa que faleceu, e vão trocar histórias a respeito delas, e vão de alguma forma se consolar. Isso normalmente dura horas. Hoje não, a gente tem um tempo limitado num velório. As pessoas não podem interagir, não posso colocar todo mundo que quiser ir no velório junto. Eu tenho que manter distância, eu tenho que ter máscara, eu tenho que usar álcool. É todo um ritual totalmente diferente do habitual. E o que eu tenho visto, principalmente com esses familiares que perderam, né, pacientes por Covid, assim, por Covid principalmente, é essa questão do não encerramento. Simbolicamente parece que a pessoa está ali ainda. Eles estranham, sabe? Eles mantêm, aumentou muito a questão de comportamentos bem diferentes de luto, assim, um luto complicado mesmo, da pessoa continuar uma rotina como se eu vou continuar fazendo comida como se eu fizesse comida para 4, sendo que eu moro agora em 3, ou enfim. Esse caso, inclusive, é uma situação, a pessoa não faleceu de Covid, mas foi bem num período em que, assim, não estava nem,
assim, o velório era praticamente igual ao de uma pessoa que falecia por Covid. E, assim, realmente, a família está vivenciando coisas desse tipo. Eles têm eles estão com uma dificuldade imensa inclusive, esse é um caso que eu já atendi o paciente há um bom tempo, já desde o ano passado, é um adolescente. A mãe também sempre participava, só que ela, infelizmente, veio a falecer. E hoje, por conta do acolhimento que nós fizemos ali com ele, por ele estar passando ali já há um tempo, chegou ao serviço social, as meninas falaram com a família, souberam que havia acontecido essa fatalidade na família. E aí elas me passaram, por conta disso, daí eu já pedi o encaminhamento, a gente conseguiu trazer a avó, que é a mãe da pessoa, para o processo, e hoje ela está sendo acompanhada também. Sim, sim. Mas é muito comum isso, né? A gente acaba vendo sobre o sofrimento do outro porque um paciente comenta ou porque alguém percebe e acaba sendo trazido isso. E trabalhar de forma multiprofissional, novamente, que assim, o trabalho que a gente vê um resultado melhor, né? Não tem nem comparação, eu, por exemplo, só medicar um paciente ou eu medicar, conversar e discutir o caso com o terapeuta, assim. A gente começa a identificar muita coisa que a gente acha que é sintoma e que, na verdade, está lá na personalidade da pessoa, está lá enraizado em como a pessoa funciona, em como ela interage com o mundo, né? Sim. Existem, assim, N casos que eu poderia falar, N, tipo, não, a pessoa, enfim, um exemplo, eu atendi hoje uma moça que ela tinha um comportamento de bulimia, e de um dia para o outro ela cessou esse comportamento de bulimia, e depois ela abriu um quadro de outras compulsões, antes era uma parte alimentar, depois ela desenvolveu a questão do toque com outras situações. Mas aí não, ela já teve bulimia e parou. Mas assim, difícil alguém parar de um dia para o outro, não vou mais induzir vômito, não vou mais fazer isso, né? Aí assim, investigando, a gente descobre que na verdade não foi bem assim. E assim, com um trabalho bem intenso com a terapia também, na verdade, ela criou uma nova regra, que caso, a mãe dela no caso estava doente, né, estava cardiopata, ia fazer uma cirurgia cardíaca bem grave, estava bem mal, e ela prometeu que ela não vomitaria mais, se a mãe sobrevivesse ao processo da cirurgia. E caso ela ainda acredita isso, faz parte até da doença dela, até a cura faz parte da doença, parece, né? Ela acredita que se ela vomitar, a mãe vai morrer. Então, assim, ela não induz vômito, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela pode vomitar por passar mal, mas por induzir vômito, não. Então, você vê, são coisas que, assim, a primeira visão parece uma coisa meio, né? Nossa, que bom que ela curou da bulimia. Depois a gente percebe, não é bem assim. Não é isso, é uma nova obsessão, né? É uma nova. O ritual dela é não fazer o ritual, vamos dizer assim. Então, só que são coisas que a gente não consegue pegar de cara. Numa primeira entrevista com o paciente, não vai te falar isso. Então, a discussão de caso, a gente começa a investigar, começa a ver certinho o funcionamento da pessoa, e isso muda totalmente a questão do quadro, né? Sim. A gente tem vários exemplos aí, né, Milene, de casos que deu umas reviravolta a partir do momento que a gente discute o caso. Sim, exatamente. Da gente chegar e falar assim, tá, vamos lá. E aí, Flávia, o que eu faço? O que a gente faz? Né? E assim, é bem esse ponto mesmo de chegar e falar, e aí, o que a gente faz? O que nós vamos fazer com essa situação? Ao ponto da gente trazer, assim, quase toda a equipe para a situação, né, Flávia? Sim. Falar, não, vamos fazer uma reunião, vamos tentar resolver isso aqui, né? Assim, sozinho não vai dar. Aí chega num ponto que só eu e a Flávia também não dá. Então vamos chamar mais gente, né? Tem um caso, até não sei se é um dos que a gente vai conversar, né, Mili, mas é o caso de uma adolescente que, assim, uma relação com a mãe super complicada, a gente visível ali que estava uma relação difícil, tal, a mãe fazia um tratamento, mas daí parou, e acabou que, assim, a gente chegou uma hora que estava todo mundo mal, a menina não melhora, a mãe começando a ficar mal também, a gente falou, não, vamos lá, a mãe vai tratar também, a mãe com uma terapeuta e uma psiquiatra, e a adolescente comigo e com a Milene.
E daí a gente falou, não, vamos fazer uma reunião, vamos começar a acompanhar e vamos fazer um projeto terapêutico da família, porque se a gente não tratar mãe e filha, e tratar isso individualmente, não vai se resolver. Não vai, não tem como. E tende a funcionar melhor, né? E o mais legal, assim, é que, por mais que o tempo todo, né, nós falamos aqui, e a gente fala de um trabalho conjunto, mas, assim, o mais bacana de tudo isso é que, apesar de ser um trabalho em conjunto, da gente trazer a família e tudo mais, consegue manter o espaço do paciente também, né? Sim. Consegue manter o lugar dele, né, no individual. Então, Sim. assim, por mais que nós consideramos totalmente todas essas questões que nós falamos, que nem nesse caso, por exemplo, da gente trazer a mãe, né, trazer esse acompanhamento, mas, assim, a gente tem uma relação com eles de uma forma individual também, que, assim, é muito bacana. E eles acaba vendo como individual o processo com a terapia, né, na psicologia e com a psiquiatra, né? Eu acho que a Flávia deve perceber isso também. Eu vejo muitos pacientes, assim, que entra na minha sala, fala comigo, aí chega lá, fala com a Flávia, e eles ficam fazendo essa troca. Eles veem a gente realmente como uma equipe, né? Não só entre nós duas, mas entre os demais profissionais. Todos que eles passam ali, eles veem como uma equipe. Então, eu acredito que talvez o trabalho realmente está funcionando, né? Porque senão, talvez eles não iriam conseguir enxergar isso. Sim, sim, com certeza. Podemos passar, Miriam? Pode. E, bom, qual que é a vantagem, então, da gente trabalhar assim? Qual que é a vantagem de o médico não trabalhar sozinho, do psicólogo não trabalhar sozinho, do assistente social não ir lá e fazer o trabalho dele sozinho e esperar dar o horário e ir embora? Por que que a gente tem que discutir os casos, né? E, novamente, reforço, tanto no SUS quanto particular, tá? O particular, isso é mais dificultado, porque a gente não está no mesmo ambiente que os outros profissionais, a gente não tem o mesmo contato, né? Mas ele pode ser feito, tá? Com um pouquinho mais de dificuldade, mas é super possível fazer. Então vamos lá. Primeiro, a questão do conforto e do desconforto, né? A gente sabe que, assim, discutir casos com os outros profissionais pode ser desconfortável, né? Porque pensa, às vezes eu vou chegar e falar assim, olha, eu acho que o funcionamento dela, eu acho que ela faz isso, aquilo lá, e às vezes o outro profissional fala, não, na minha opinião é diferente. Eu acho que é tal, eu acho que ela me deu tal exemplo, eu achei daquilo, enfim. A gente nunca entra em todos os detalhes, a gente dá exemplos de situações onde a gente teve uma percepção. E a gente questiona, será que não pode ser isso? Faz sentido para você que ela age assim? Enfim, por um lado, a gente pode divergir, e é muito saudável que a gente tenha essa divergência de opiniões. E isso, especialmente, é particularmente importante para pacientes que têm aquela característica de manipulação do profissional. Tem pacientes que são manipuladores, que enganam a gente. E, ok, isso acontece, a gente não é, né, a gente é um ser humano como qualquer outro. Então, a gente começa, às vezes, a ver, não, mas comigo esse paciente se comporta de um jeito, com o outro diferente, ele não me conta tais coisas, para o outro ele se sente mais à vontade. Então, ao mesmo tempo que a gente pode gerar um desconforto nisso, é uma coisa absolutamente confortável, porque a gente consegue ter aparecer assim, um acolhimento da equipe mesmo. Porque eu lembro, por exemplo, eu tinha um docente da residência que ele falava que não existe paciente chato, existe médico que não entende a demanda do paciente. Não, gente, existe paciente chato, existe paciente que é difícil, né? Existe paciente que a gente dá uma respiradinha antes de atender, porque a gente sabe que vai ser um pouco cansativa a consulta, principalmente quando ele não tá bem, tá? Não é porque a pessoa é assim, às vezes ela não tá bem mesmo. E, enfim, só que daí a gente vai conversar às vezes com o terapeuta assistente, o terapeuta fala assim, nossa, eu teve uma vez, uma época, uma paciente que foi bem nítido isso, assim, que a própria terapeuta falou, nossa, eu comecei a perceber que todas as terças-feiras o meu primeiro atendimento é da fulana, e todas as terças-feiras eu levanto já, assim, esgotado, já pensando, meu Deus, eu vou ter que atender fulana.
Então, assim, se é essa impressão que o paciente traz para o médico, para o psicólogo, porque além das nossas profissões, nós somos pessoas, a gente tem sentimentos em relação às pessoas, tá? É absolutamente normal isso. Embora muitas faculdades de medicina digam por aí que a gente tem que ser neutro, a gente não vai ser neutro, nós somos seres humanos, somos pessoas, a gente vai sentir coisas e tudo bem, tá? Então, assim, essa questão de você vê que uma pessoa, você está se sentindo incomodada, o outro também está se sentindo incomodado, então, ó, provavelmente é isso que as pessoas às vezes sentem com esse paciente lá fora, no mundo fora de CAPS, fora de consultório, e isso explicaria, por exemplo, por que algumas pessoas se afastam. Ela tenta, por exemplo, se aproximar das pessoas e elas se afastam, porque provavelmente ela age assim. Às vezes é rude comigo, é rude com o terapeuta, é rude quando é contrariado. A gente vai pegando essas percepções aos poucos. E quando a gente descobre essa situação que está levando a um prejuízo funcional, a um prejuízo social, a um afastamento, por exemplo, a gente consegue trabalhar nisso. Então, é super importante, se duas pessoas perceberam, pera, não é coincidência, né? A gente tem que pensar nisso como uma patologia, às vezes, e como um dos focos do tratamento. Certo? Mili, pode falar. Essa questão aí da divergência, né, de opiniões, que às vezes acaba fazendo com que, até entre os profissionais mesmo, né, principalmente porque nós trabalhamos num local onde tem outras pessoas que têm a mesma função que nós, né, e aí, assim, em alguns momentos, o desconforto, ele pode surgir sim, né, porque aí entra aí numa questão do ego, né, que você saber que talvez a tua opinião não está sendo aceita, e aí entra naquela questão, né, que você, e o meu ego, onde que fica? Aí os alunos aí que estão partindo ou aprofundando na psicanálise vai entender um pouquinho, né, mas isso é muito importante, porque faz parte do processo também, acaba sendo um processo terapêutico para quem está do outro lado, né, para nós, profissionais. Sim. Você saber lidar com a frustração de alguém ou de pessoas profissionais que estão ali ao teu redor e não vai concordar com sua opinião, né, e tá tudo bem. Claro, isso leva um tempo, por isso que é necessário também você manter o processo terapêutico com você como profissional, também, principalmente quando você está inserido nessa situação, onde tem outros profissionais, outras pessoas, outras opiniões, outras teorias. A gente sabe que dentro da psicologia tem a questão das abordagens, tá? Então, isso é uma situação que quando você quando você entra, por exemplo, eu entrei no CAPS, né, eu fui saber da abordagem, da abordagem teórica das meninas, do pessoal que trabalhava lá, muito tempo depois, numa conversa que a gente estava tendo no horário de almoço na cozinha. Porque não é uma coisa que entra em questão. Não é o principal. A gente aprende que, assim, diferente da clínica, ali dentro não vai ser a tua principal base. Eu vou me basear somente na minha linha teórica, somente no que eu acredito como abordagem teórica, somente no escritor tal, somente no psicólogo tal. Não. Ali você tem que abrir mão de muita coisa, né? E aí, assim, se você trabalhar junto, num caso, com uma pessoa, vamos supor, você é da psicanálise, trabalha com de análise de comportamento. E aí? Né? Você vai fazer que, não, eu vou bater o pé, vou falar que aqui é só trabalho com psicanálise. Não é assim, né? Você sempre vai pensar, inclusive, eu e a Flávia, a gente estava conversando essa semana sobre isso, né? Sobre um paciente onde a gente teria que trabalhar com uma questão que sairia um pouco fora do que eu, né, da minha abordagem, mas aí até conversei com ela, falei, não, assim, a gente tem que pensar no paciente. Para ele vai ser melhor dessa forma, o outro profissional que está junto comigo, ele está seguro de que essa abordagem que a gente vai aderir para esse profissional, para esse paciente, vai resolver, ou vai pelo menos, tem uma chance grande dele ter uma evolução? Ok? Né? A gente sai desse patamar de discussão, sai desse patamar que, porque o meu é melhor e o outro é melhor. Não.
O seu é mais um, né? A nossa abordagem é mais uma que vai contribuir para o trabalho e não predominar. Essa é a questão. Sim. Eu lembro até uma vez um caso que a gente discutiu, que eu lembro que a Milene mesmo falou, a melhor abordagem é a que funciona, né? Sim. Então, é mais ou menos isso mesmo. Exatamente. A gente vai tentando, né? Tentativa e erro. Vai tentando. Isso aí. Tá certo. Bom, a gente sempre, então, tem essa questão de discutir os casos mesmo, né? Porque cada um colocar o seu ponto de vista. Isso ajuda, claro, a possibilidade de erro diminui, né? Já que as decisões são tomadas sempre em conjunto. Eu não vou basear só na minha avaliação. Tem a minha avaliação, mas também tem a da Milene, tem a da enfermagem, tem a da assistente social, tem várias. É difícil a gente errar quando todo mundo está percebendo a mesma coisa, né? Sim. Enfim. E daí nessa discussão que a gente vai compartilhar realmente a análise de cada profissional. O que você acha desse caso? Daí você pode falar, não, olha, eu acho que daria para a gente trabalhar tal coisa. Olha, será que nem a gente discutiu essa semana, será que essa paciente, ela realmente está tendo alucinações, ou será que ela está entendendo diferente essas alucinações? Será que é uma coisa mais inconsciente para ela evitar algumas coisas? Um mecanismo de defesa? Então, assim, a gente começa a verificar, não, mas está esquisito, não está com um padrão habitual de alucinação auditiva, está meio visual, uma semana está auditiva, outra visual, aparece mais quando é contrariada. Não que a gente esteja duvidando que a paciente tenha isso. A questão é, qual a origem disso? Realmente é do transtorno ou realmente é um sofrimento psíquico muito grande que ela está tentando evitar, né? Enfim. Até esse caso, né, que a Flávia tá falando, foi até engraçado, porque, assim, engraçado modo de dizer, né? Porque, assim, tava passando no corredor, aí a Flávia, Milene, você atendeu tal pessoa, né? Atendi. Assim, falo isso porque só para mostrar que nem sempre essas discussões de caso, na verdade, quase nunca, ela é assim, vamos fazer uma reunião, Agendada. Vamos parar o trabalho. Não, assim, quem tem uma ideia de como é o CAPS sabe que é uma loucura, que é o dia todo, né, assim, é uma demanda muito grande o tempo todo. Sim. Né, tanto para todas as áreas, porque ali você vê assim, todo mundo correndo para lá e para cá, e um ajudando o outro, um fazendo isso, fazendo um puxadinho aqui, um ali, para tentar dar conta do que chega, né? E aí, assim, para no corredor, entrei na sala dela e a gente fala. Aí ela falou de algumas possibilidades, e o mais legal, assim, que na hora que ela falou as possibilidades, né, dessa questão das alucinações, né, que você colocou agora, eu comecei a pensar, eu falei, olha, e ela me falou isso, e a gente começou a discutir ali uma questão assim muito rápida, muito pontual, e ela trouxe uma percepção dela e eu trouxe uma minha que eram totalmente assim distintas, mas que no fim das contas a gente viu que fazia todo sentido, né, Flávia? Se encaixavam, né? Eram duas percepções diferentes, mas que se encaixam, elas não são excludentes. Né? Eu acho que elas se encaixam, e daí realmente é quando a gente começa a pensar, não, mas olha, realmente faz sentido, aquela vez que ela me falou isso, pode ser isso, aquela vez ela realmente tinha passado por uma contrariedade, aquela vez realmente tinha acontecido, né, enfim, é basicamente isso, ela reage dessa forma quando ela é incomodada, isso é um padrão? Vamos ver, as outras vezes que ela agiu assim, realmente ela tinha sido incomodada, então pode ser um padrão. Então, essa identificação desses padrões realmente é bem importante. E é como a Milene falou, a gente esperar agendar um horário para conversar, esquece. Não tem, não conseguimos. Né? Mesmo porque as agendas são separadas, né? Às vezes a Milene está atendendo, eu não, às vezes eu não tô, ela tá com o paciente na hora. Enfim, a gente não tem como reservar um horário para isso. Então, é bem isso. Acho que você estava indo chamar um paciente, daí a gente já conversou, daí já é mais ou menos assim o tempo todo. Exatamente. Né? Essas discussões também, o fato da gente tomar condutas juntas, decisões juntos, isso tudo ajuda na prevenção de recaídas, principalmente quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar num transtorno afetivo bipolar.
eu estabilizei o paciente clinicamente, a parte biológica está ok. Aí eu tenho que pensar em prevenir as recaídas, ou uma depressão, ou uma ansiedade. Eu vou ter que identificar padrões que contribuem para o paciente instabilizar. E esses padrões vão ser trabalhados em terapia, né? Então, só que a identificação desses padrões é algo muito difícil para o paciente, para o terapeuta, para o médico, para todo mundo. Então, a gente tem que trabalhar junto para identificar. Se é, por exemplo, um fator social que está super pesado, está super difícil, puxa o serviço social junto, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso, para prevenir que o paciente recaia numa situação assim, né? Então, envolve outros profissionais, né? A gente adoraria ter um TO junto, um terapeuta ocupacional, né? A gente adoraria ter outros profissionais ainda a mais, mas a gente consegue, com uma equipe mínima, a gente consegue fazer muita coisa, quando a gente trabalha junto, né? Porque se eu não passar essa situação, por exemplo, se eu vejo que é uma situação social e eu fico na minha, a Milene vê que é uma situação social, fica na dela, não vai chegar até a assistente social e não vai poder fazer. Não tem muito o que resolver ali. Até que o paciente instabiliza e ele continua com a gente. E a gente fica lá apagando incêndio e não resolve a causa, né? Sim. Enfim. Posso passar, Miri? Você quer conversar uma coisa mais? Pode passar. Joia. Acho que como acontece, a gente acabou falando bastante já, né, Miri? Sim, sim. Acho que falamos aí. Eu não vejo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu ia dizer que a gente acabou falando aí meio que, né, quebrado nos anteriores, mas acho que a gente abordou essa questão. O trabalho multidisciplinar acontece em todo lugar, a todo momento, né? Sempre que dá uma brecha. Enfim. Análise de caso. Vamos lá. Mili, você quer sugerir? Você quer discutir dessa paciente, por exemplo, que a gente estava conversando agora? Pode ser. Tá. Eu posso tirar os slides, gente? Tirar, tá, Mili? Tá, pode tirar. Enfim, o que acontece? Eu acho que é importante a gente colocar algumas situações. Esse caso mesmo que a gente vai conversar, eu acho que é um caso bem emblemático, assim, que, na verdade, foi um caso em que eu atendi, na verdade, eu comecei a atender essa paciente já há um tempo, ela é uma paciente bipolar, adolescente, com muita instabilização, uma agressividade, uma irritabilidade importante, e ela começou a acompanhar depois com a Milene, né, amiga? Sim. E, assim, uma menina absolutamente efusiva, chegava e a gente chamava ela na recepção, ela já vem e falou, ai, eu estou diva, sou eu, maravilhosa, como eu tô aqui. E, assim, chamava atenção até pelo comportamento dela lá na recepção, de sempre, assim, muito alto astral, muito animada. Aí ela chega no consultório, né? Chega no consultório, não, eu sou linda, não, eu sou maravilhosa. Uma afirmação o tempo todo de que ela era linda, maravilhosa, que ela estava super bem, que ela é super sociável, que ela é uau, né? Uhum. E quando a gente conversava com ela, sabe, não convencia, né, Milene, que ela se sentia realmente tudo aquilo, mesmo porque ela repetia isso o tempo todo, né? Exato. Quando você se sente linda e maravilhosa, provavelmente você se acha linda e maravilhosa, você pode até falar, mas não é uma coisa de todas as consultas, o tempo todo, voltar para aquela questão. Nossa, como eu sou diva, como eu sou maravilhosa, como eu sou fantástica, né? Uhum, sim. É aquela coisa do, não, fulano faz tal coisa, mas eu nem ligo. Aí passa de novo a próxima consulta, nem ligo para o que o fulano faz. A próxima de novo, e de novo, e de novo. Se isso aparece toda consulta, não, pera, você liga, né? Uhum. Então, assim, a gente via uma incoerência um pouquinho no comportamento. E daí, eu lembro que eu vi isso. A Milene, quando você avaliou, você também viu isso? Sim. Ela, quando... assim, é que eu comecei a atender ela já um tempo depois. Ela já fazia acompanhamento no CAPS, já fazia alguns anos já, inclusive, né? Acho que uns 2 anos. Um ano e meio, eu acho. Tá. Uhum. E aí, vocês já acompanhavam ela, então eu comecei, assim... até num período que foi meio que peguei o bonde andando, né? Tava assim, já tinha percebido, você já tinha percebido essas questões, já tinha até passado
algumas possibilidades sobre ela, né? E aí fui atender, assim. Só que quando eu fui atendê-la, eu não tenho muito hábito de ler o prontuário inteiro antes de atender. Tá? É uma questão minha. Eu prefiro ir lá, atender, e aí depois eu vou lá e leio o prontuário. Tira a impressão, sim. Né? Então, assim, é um processo meu que eu gosto de trabalhar dessa forma. E aí, quando eu terminei de atender, eu fui ler o prontuário, vi algumas anotações e falei, nossa, assim, realmente faz sentido. E aí fui falar com a Flávia, que realmente tinha essa questão de estar lá fora dessa forma, estar sempre eufórica, sempre conversando com todo mundo e abraçando todo mundo, e assim, uma pessoa que se você visse uma única vez, você fala, nossa, a pessoa é muito pra cima, né, é o famoso pra cima que as pessoas dizem, né, é muito alto astral, ela tem um energia boa. Energia boa, exato. Mas daí quando a gente conversava com ela, e daí começou aquela autoafirmação, a gente começou a questionar, não, peraí, mas será que é isso mesmo? Será que ela realmente se acha tão maravilhosa assim? Será que ela realmente não tem um problema com autoestima, né? Com a questão, assim, ela é adotada, né? Ela tinha, não, eu nem ligo para os meus pais biológicos. Depois com o tempo, ela foi mudando o discurso. Mas a própria questão da terapia, eu acho que foi trabalhando isso, dela poder falar o que ela realmente sente. Então, com o tempo, a gente vai percebendo a mudança no paciente, uma mudança de padrão. E daí, assim, se eu olhasse, se eu só ouvisse o que ela falasse, eu acho que eu já tinha dado alta, né? Porque, assim, se a gente fosse na primeira impressão, assim, você fala, não tem nada, essa menina tá ótima, imagina, tá autoestima lá em cima, se sente super confortável, tá maravilhosa, tá diva. E não, daí com a terapia, né, Milene, ela foi começando a desenvolver isso, dela poder falar que ela tá triste, dela poder contar quando ela tá mal, né? E entrou, daí aos poucos ela foi aprendendo a fazer isso. Entrou daí também uma questão. A mãe dela é absolutamente controladora, né? Então, assim, a mãe dela é da Associação de Pais e Mestres, por exemplo. E aí ela sabe quando a guria tem prova, ela sabe quanto ela tirou, os professores mandam WhatsApp para ela frequenta o colégio, ela vai em visita, em viagens junto com o colégio, com os professores do colégio. Então, são situações, assim, que a gente vê que ela é participativa, mas até demais, ela não dá o espaço para que a paciente tenha as suas preferências, tudo. Essa paciente, ela foi adotada, ainda criança, né, e se desenvolveu ali, a gente começou a ver que tinha uma relação meio diferente, né, meio complicada, uma relação de a mãe controlar ela o tempo todo, ela ficando adolescente e descobrir que ela pode discordar da mãe, porque criança não discorda e tá tudo bem. Se a mãe falar não, por quê? Porque eu não quero. Tudo bem, a criança, ok, né? Por quê? Porque minha mãe não quer. Agora, um adolescente não é assim, né? O adolescente descobre que ele pode ter as vontades próprias, que não precisam ser as mesmas dos pais, e que os pais vão continuar com eles, enfim. E essa paciente começou a descobrir isso, né? De que ela discordava da mãe. Mas, assim, uma relação de dependência da mãe de uma forma tão intensa que começou as duas a ficar mal. A mãe começou a ficar mal com a perda, de alguma forma, a perda do controle dessa paciente, e a paciente ficando mal porque ela não estava mais concordando com a mãe, né? A mãe, de uma forma muito clara, falando o tempo todo: eu estou ficando doente por sua causa, ou sei lá. A última consulta, ela falou, o cachorro da gente tá com uma alergia, mas o cachorro é porque ele fica, eu não sei se ela chegou a te falar, Milene, falou, mas é porque o cachorro da gente tá com uma alergia, mas é porque ele tá muito estressado, mas ele tá estressado por causa dela. Daí a paciente mesmo falou, não, realmente é minha culpa, o cachorro tá estressado, ele tá mal por minha culpa. Então, ela assumindo muito a culpa, ela se responsabilizando muito por coisas, por tudo, né, e é um padrão da mãe isso, de responsabilizar a guria e dela de assumir a culpa, né? Com o tempo, a gente viu que a mãe também precisava de uma ajuda, né? Que foi o que a Milene falou, a gente vai percebendo, né? Sim. Que você vai ali trabalhando, né, no individual, mas, poxa, você começa a ver alguns estímulos, algumas situações de fora que, assim, foge do controle
de quem tá ali comigo, né? Por exemplo, no caso da filha, ela não tinha como, em algumas situações, atuar em relação à mãe, porque gerava conflito, era briga, aí gerava mais culpabilização, gerava quanto mais, assim, né, a gente trabalhava essa questão dentro da terapia também, né, dela se posicionar, mas de uma forma que fosse, assim, amigável, uma forma respeitosa possível, e não tinha condição, não tinha. Por mais que, se, por exemplo, né, eram coisas simples, se ela falasse que ela não queria comer frango na hora do almoço, porque ela não queria comer frango, isso gerava um conflito, gerava coisas jogar na cara do tipo, mas eu faço tudo por você, eu fiz o frango, eu cozinhei. Aí toda aquela pressão emocional em cima de uma situação que deveria, assim, ser muito simples. Então, aí começa a fugir do controle do processo terapêutico, porque como que você vai trabalhar isso só com a pessoa ali? A pessoa que foi falar, né, que ela não queria comer frango na hora do almoço, como que a gente vai atuar em cima da outra se ela não está ali, né? Então, por isso, a necessidade de falar, não tem jeito, a gente vai ter que trazer essa mãe para cá, e de preferência aqui. Sim, exato. E né? Foi uma coisa muito acertada, assim, na verdade, porque daí a gente começou, a gente encaminhou, né, fomos para outra psicóloga e outra psiquiatra, mesmo porque pensem com a gente, né, imagina, de repente, a Milene ter que chamar a atenção de alguma coisa da mãe ali que ela não tá fazendo, de repente a mãe é a paciente da Milene também. Não funciona, não tem como, ela vai perder o vínculo, não vai dar certo. E a gente então, quebra assim, esse espaço do outro, dela, né? Quebra. No individual, então não dá. Totalmente. Então, assim, exatamente. O que a menina ia falar para a Milene, achando que a Milene não poderia contar para a mãe, mas não pode saber, e daí fica aquela desconfiança, então não dá muito certo. Então, começaram a acompanhar. Ela começou a acompanhar com outra profissional, tanto da psiquiatria quanto da psicologia. Aí a gente começa a ver que, assim, essa mãe realmente tem uma história super difícil, teve uma sequência de lutos, de perdas muito importantes, inclusive do marido, da enteada, tudo na mesma época, dos pais, de forma que parece que, assim, as únicas pessoas, tanto que ela sempre falou, a única familiar que eu tenho é ela. Então, ela direcionou todo o cuidado dela para a única familiar que sobrou. De modo que é uma busca de controle, e assim, ela realmente acredita que ela sabe tudo a respeito da filha, que ela entende tudo, tanto que eu lembro de uma consulta que a menina falou, eu não sei o que eu vou fazer de graduação, né, ela tá hoje com 16 anos, eu não sei o que eu vou cursar na faculdade, e a mãe falou, eu sei já, enfim, como a mãe sabe, ela não, né? Daí eu acho que ela assim, ela passa a funcionar no intuito de descobrir o que a mãe já sabe. Tipo, eu vou descobrir o que eu vou fazer na graduação, o que minha mãe acha que eu vou fazer, porque é isso que eu vou fazer, né? Então fica muito nessa questão. Isso em várias situações mesmo. Tanto que a mãe começou a ficar muito, muito, muito irritada quando ela descobria coisas que a menina fazia, ela não sabia, né? Uma ou outra mentira que ela falava. Enfim, é super difícil a gente pensar nessa situação, né? Como que essa relação se desenvolve? Então, quando a gente coloca todo mundo junto para conversar, vamos lá conversar, todo mundo que está envolvido no caso, a gente percebe que, por exemplo, a gente tem que trabalhar essa individualização da mãe com ela e dela com a mãe. Isso sendo feito ao mesmo tempo. Porque se eu só vou estimular a independência da guria. A mãe vai ficar passada, ela não vai saber lidar com isso. Vou estimular da mãe ser menos controladora com a menina, mas de uma forma que ela também siga a vida dela e tenha o horário dela e seja independente. Isso vai gerar um impacto psicológico na filha e que talvez seja difícil para ela lidar e pode ter uma nova descompensação. Então, se a gente não fizer isso ao mesmo tempo com as duas pessoas da família, a gente não consegue. E a gente não consegue fazer isso se a gente não conversar, se a gente não falar. O instrumento principal de um atendimento multiprofissional é a conversa, né? E é como eu falei, assim, não esperem que as pessoas vão até vocês para conversar, especialmente médicos, assim, gente, médico, o pessoal tem medo de médico. Então, assim,
Não esperem que as pessoas vão até vocês para chamar e queria passar a minha impressão. Não, vão vocês atrás, sabe? E não tem problema nenhum. Eu nunca vi alguém ficar bravo porque, não, eu quero. Independente da profissão, né? Sei lá, assistente social não fica brava quando a enfermeira vai passar um caso. Fala, vai lá passar o caso. Não, pelo contrário, é sempre uma ajuda. E a gente sempre compartilha aquela angústia, a gente compartilha aquele mal-estar. A gente tem casos muito graves. O CAPS é um serviço de atendimento onde a gente tem casos realmente muito, muito sérios. Sim. E que se a gente não fizer um tratamento conjunto, ninguém dá conta de conduzir sozinho. Aqueles casos não dá. E não é só aqueles, né? Todos os casos poderiam ser melhor conduzidos. Sim, exatamente. Mas eu acho que é isso. Você tem alguma coisa a mais, Maria? Não. Acho que deu para passar tudo que... Joia. Tudo não, né? Porque para passar tudo teria que ficar muita coisa. Vocês querem passar as dúvidas pra gente? Boa noite, Flávia. Boa noite, Milene. Boa noite. Eu sou Vanessa, sou estudante de Psicologia da PUC. Em nome da organização da LabPsique, a gente agradece a disponibilidade que vocês tiveram, né, para conversar sobre um tema tão pertinente. E agradecemos também a fala e essa troca de conhecimento, né? Acredito que é de extrema importância tanto para a formação do psicólogo quanto do médico. Agora eu vou pedir licença para passar as perguntas que foram feitas durante a palestra através de um formulário. Feita 3 perguntas, então eu vou ler aqui, pode ser? Sim. Primeira pergunta. Uma pesquisa recente, promovida pela Universidade Federal de Alagoas, cidade de Palmeira dos Índios, um dos principais pontos a ser tratados pelos profissionais de saúde mental foi a precarização da qualificação profissional voltada para uma atuação multidisciplinar. Pensando no contexto de CAPS, com baixo investimento em grande parte dos municípios, que estratégias poderiam ser aplicadas para a manutenção dessa atuação tão necessária? Pergunta bem elaborada, né? Muita fonte. Uau. Quer falar, Mili? Quer que eu fale? Pode seguir. Então, eu acho que assim, a gente tem pouco recurso. E quando a gente fala em SUS, a gente tem que falar em pouco recurso. A gente tem que falar da gente se virar nos 30, da gente fazer milagre, da gente aprender a fazer o que é possível. Realmente, na grade curricular, na formação da gente, isso é muito fraco. É o que a Milene falou, eu também, assim, eu não lembro de, durante a minha graduação, a gente ter aprendido a trabalhar de forma multidisciplinar. É uma coisa que é meio intuitiva. Você começa a perceber que você não dá conta daquilo sozinho, que você precisa discutir o caso, que você precisa conversar. E quando a gente fala em trabalho multidisciplinar, a gente tem que pensar, eu acho que o custo entra mais na questão do qual a equipe que eu tenho disponível, né? Assim, no CAPS a gente não tem terapeuta ocupacional, beleza, mas a gente tem uma pedagoga, a Ana, que é a pedagoga lá, ela conseguia fazer uns grupos, ela não tem formação em terapia ocupacional, mas alguma coisa ela consegue ajudar. O grupo de educador físico, por exemplo, que estava tendo antes, né, a gente conseguia, não, beleza, então vamos tentar conversar com o educador físico, e a gente fez isso, da gente identificar padrões. Por exemplo, eu não vou passar o mesmo exercício para pessoas de 14 anos e pessoas de 84. Então, identificar padrões onde aquele mesmo profissional, com os recursos que a gente tem, vai conseguir fazer um trabalho melhor. Eu consigo otimizar o trabalho, eu acho que a busca eterna do SUS é isso. Otimizar o meu trabalho com as ferramentas que eu tenho. Eu não tenho muitas ferramentas. E assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Isso em questões de todos, eu acho que de todos os profissionais, né? A questão do trabalho multiprofissional, como eu falei, a principal ferramenta que a gente tem é diálogo, que não tem custo financeiro, né? É um custo de tempo, é uma demanda de tempo, realmente, é uma demanda de tempo. Mas é uma demanda de tempo que é uma coisa que, assim, na verdade é um ganho de tempo, é aquela questão de organização. Se eu não fizer um trabalho, se eu não conversar, se eu não discutir o caso, eu vou demorar muito mais
estabilizando aquele paciente, deixando aquele paciente várias vezes passando mal, tendo que atender de urgência, isso sem falar em termos financeiros. Se eu for pensar em gastos, é absurda a economia de dinheiro que a gente teria de SUS se a gente fizesse um trabalho multiprofissional bem feito. Eu evito internações psiquiátricas, eu evito o uso de medicação desnecessária, eu não vou medicar personalidade, eu não vou medicar coisas que não são medicáveis. Então, assim, eu evito muita coisa. A gente tem uma redução, na verdade, é um investimento de baixo custo para um resultado muito maior. Então, financeiramente, é extremamente válido. Sem falar na facilidade, eu acho que assim, e a nossa motivação não é só essa questão, vamos economizar para o SUS, né? Eu acho que é mais do que isso, eu acho que é a questão de a gente conseguir fazer um bom trabalho, o paciente tem um bom resultado, e assim, querendo ou não, é lógico que a gente fica satisfeito quando o paciente está bem, né? A gente tem uma recompensa ali emocional. Poxa, vi essa pessoa péssima, agora essa pessoa tá ótima. Cara, é muito legal isso. A gente se sente bem, a gente se sente útil. Então, tem até essa questão da nossa valorização mesmo. Então, são coisas que não têm a ver com a parte financeira. Com a questão financeira, eu acho que realmente, se a gente tivesse mais verba, a gente teria que ensinar isso, estimular isso nas faculdades, o que não é feito, infelizmente, mas seria o ideal. E lógico que seria ideal a gente ter mais recursos, né? Porque a gente tem que se virar no que a gente tem, com o que a gente tem, né? E é óbvio que se a gente tivesse mais recursos, mais profissionais, o educador físico fazia tudo com colchonete de academia, assim, as atividades dele, né? A moça a pedagoga, que acabava fazendo as oficinas, ela usava, sei lá, CD, tinta, a gente fazia, o ano passado teve a festa junina, né, esse ano não deu para fazer, mas é tudo com base em doação, onde e assim, é muito legal você ver, por exemplo, a gente assim, organizar a festa junina, a gente tentar colocar os pacientes na organização, a gente colocar que e você vê, de repente, aquele paciente com fobia social que não saía de casa, ele foi na festa junina, sabe? E mais, ele está conversando com o outro, olha que uau. Então, assim, são coisas que às vezes não vai ter um custo financeiro tão grande, eu não vou ter um investimento não é um investimento assim, absurdo. Na verdade, é mais um investimento de tempo do que um investimento financeiro. E a motivação dos profissionais, porque como a gente falou, se a gente esperar ter um tempo para isso, a gente não vai ter. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila. Eu tô à toa a gente nunca vai estar, né? Quem vê pensa que a gente tá à toa, né, amiga? Mas assim, eu, por exemplo, acabei de liberar um paciente, tá só mais um esperando, já tá 5 minutos adiantado, eu tenho 5 minutos. Beleza, eu vou ali tomar uma água, no caminho eu passei pela sala da Milênio, viu, você tá atendendo agora? Tá ocupada? Não, vamos discutir? E a gente discute em 5 minutos. É uma coisa que a gente muda 5 anos, sabe? É menos descompensação, é menos trabalho, é melhor qualidade de vida para o paciente, é um paciente que volta à funcionalidade, que é o principal objetivo de qualquer tratamento de saúde mental. Não é o paciente se adaptar ao remédio, não é o paciente ficar calmo, é o paciente funcionar. Se para isso ele precisar ficar calmo, ok. Mas é voltar à funcionalidade, é retomar, e aos poucos retomando o que vai sendo feito, né? A gente teve uma situação, acho que 2 anos atrás, que a gente tem um paciente que adora essa questão de exposição, de parte agropecuária, ele tem um toque e uma fobia social bem importante. Mas a gente conseguiu, eu lembro que teve a Expo Engá, a gente ligou lá e conseguimos as entradas, tipo, não, vocês podem entrar. Daí a gente colocou um micro-ônibus, alguns pacientes do CAPS, foi uma psicóloga junto, com a Maria José também, que ela trabalha como auxiliar de enfermagem, mas ela tem formação em psicologia, e foi algo extremamente terapêutico, extremamente bacana, assim, a gente tirou nisso, a psicóloga, quando ela voltou com uma impressão muito rica. Ela falou, olha, eu comecei a ver que o fulano trata mal a mãe, ele é todo dependente, mas ele trata mal a mãe. O ciclano, que é super fóbico, não abre a boca para falar com ninguém. Mas quando chegou lá,
ele sabia tudo de todos os tratores, de tudo, e a gente colocou ele e falou, explica pra gente o que é esse negócio desse trator que a gente não sabe. E ele desenvolveu super bem e falou para um monte de gente e conseguiu fazer isso. Então, assim, a gente consegue, com um investimento baixo, a gente usou, tipo, um ônibus da prefeitura e é isso, e a gente, acho que foi uma doação de uns lanches que a gente tinha conseguido numa padaria, alguma coisa assim, e a gente conseguiu. É claro que seria muito mais adequado que a gente tivesse essa verba, a gente não precisasse de doações, a gente não precisasse dessas coisas, mas a gente não tem, então a gente faz com o que a gente tem. Mas eu acho que a questão de investimento, ela é mais direcionada na parte de atenção multiprofissional, eu acho que não é um investimento de alto custo, assim, não vejo como dessa forma. Um exemplo aqui que eu me lembrei enquanto você falava de uma ação que foi feita ali no CAPS mesmo, em relação à minha sala, né? Que eu tenho uma sala que é direcionada para os atendimentos infantil. Então, assim, a gente não tinha um espaço específico. Todas as salas eram iguais e é aquele padrãozinho das salas, né, Flávia? Parede branca, janelinha. Isso. Assim, e foi uma ação das estagiárias. As estagiárias de psicologia. Lá, de psicologia, né, que elas devem estar aí também. Elas estavam lá na época e se juntaram, e assim, uma foi, colocou o tecido, a outra colou algumas coisas na parede, pintaram, elas ficaram depois do horário para pintar a parede da sala. Né? Então, assim, é um trabalho que você vê, qual que foi o investimento? Né? Assim, juntaram um dinheirinho ali do caixinha, que elas falam, né, que é do caixinha lá, e cada um fez um pouquinho e tá lá. Fez uma diferença enorme, assim, as crianças adoram a sala, adoram. É cheio de quadrinho de desenho infantil. Tem um Patrick assustado lá, é muito engraçado. Mas é isso. Mas, e assim, realmente faz uma diferença absurda, né? Porque, e você pensa, nossa, é só uma ambientação. Não, é uma ambientação para crianças. Faz toda a diferença uma criança vir aqui e falar sobre ela num ambiente colorido, um ambiente iluminado, um ambiente claro, um ambiente que tem desenhos na parede, um ambiente que é todo coloridinho, é todo diferente, de uma criança chegar numa sala, vocês pensam numa sala de parede branca, 2 cadeiras, uma mesa. É totalmente diferente. Sim. Então, elas dela, né? Que ela sente que é o espaço dela lá no CAPS. Exato. É uma sensação de pertencimento mesmo, né? É bem bacana. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Milene. Agora eu vou para a segunda pergunta. Como pode ser feito, na prática, a conexão com os outros profissionais envolvidos no processo terapêutico durante o atendimento particular? Tá. Você quer que eu comece, Mili? Você fala? Pode começar. Tá. Então, na questão do particular, como eu falei, ele é um pouquinho mais complicado, por isso que a gente usa o CAPS como um protótipo, assim, né? Porque, na verdade, seria ótimo a gente trabalhar no consultório particular ali, com um psicólogo, com um assistente social, com a pedagoga, com a recepção, todo mundo junto. E, na verdade, no particular, isso é mais difícil porque a gente não está no mesmo ambiente. E, com frequência, a gente não conhece os outros profissionais que assistem o paciente. Tem essa diferença. Como que eu costumo fazer? Particularmente, olha, eu não consigo pensar num transtorno onde eu não tenha a participação, não precise de uma participação de um psicólogo, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, se eu vou tratar uma ansiedade ou uma depressão com remédio, beleza, eu vou tratar com remédio, mas os sintomas vão melhorar, ok, mas não vai se resolver, porque a forma como a pessoa interage com o mundo continua a mesma. Eu vou tirar o remédio para de fazer efeito. A terapia não para o efeito, né? A terapia é um tratamento mais demorado, mas efetivo. A medicação, ela é um tratamento temporário, eu falo para os pacientes, que é como se fosse assim, uma medicação temporária para você evoluir, enquanto você evolui ali na terapia. Porque às vezes você vai para a terapia passando mal, pensa em alguém com síndrome do pânico. Aí eu falo assim, não precisa de remédio, dá para tratar, porque alguns transtornos, sim, dá para tratar só com terapia, nem tudo precisa de psiquiatra.
mas vamos dizer que o paciente está tendo crise do pânico. Toda vez que ele fala em alguma coisa, ele tem uma crise, enfim, ele vai ficar tendo crise na frente do terapeuta toda semana. Vai ser um incêndio por semana que ele vai levar lá para o terapeuta pagar, né? Então, a gente às vezes precisa diminuir os sintomas físicos para que o terapeuta consiga fazer essa pessoa evoluir, né? Na questão das origens mesmo dos sintomas. Então, o que a gente costuma fazer? Eu atendo o paciente, com frequência eu recebo muito encaminhamento, a maioria dos pacientes que eu recebo, eles já vêm encaminhados de psicólogo, mas tem, claro, pacientes que não estão em acompanhamento, nesses casos eu acabo indicando o acompanhamento da terapia. Se o paciente já tem algum psicólogo que ele já conheça, alguém de confiança, é livre para que a pessoa procure. Caso eles me peçam indicação, eu posso indicar algum profissional que eu acho que vai ser bacana, tem mais ou menos o perfil daquele paciente, né? Então, varia muito. Agora, e nisso eu normalmente tenho o contato, né? Se eu vou indicar, normalmente eu tenho o contato. Agora, vamos dizer que um paciente ou um psicólogo me indica. Normalmente, esse psicólogo eu tenho pacientes em comum, então eu também tenho o contato dele. Agora, vamos dizer que um paciente chegou para mim, ele já acompanha com psicólogo, eu nunca vi esse psicólogo, não conheço, não sei como trabalha, não sei como que é. Normalmente, eu peço para que o paciente normalmente tem contato do terapeuta, que o paciente me passe esse contato do terapeuta. E depois do atendimento, às vezes no mesmo dia, às vezes eu não consigo fazer no mesmo dia, mas eu entro em contato com o terapeuta, mando uma mensagem, olha, liga ou manda mensagem, olha, a gente tem um paciente em comum, o fulano de tal, eu sou psiquiatra assistente, comecei a atender dia tal, e eu gostaria de discutir o caso. Você acha que é possível a gente trabalhar junto em relação a isso, tal? Nunca recebi um não, tá? Nunca. Normalmente o pessoal é bem aberto, assim, para discussão de caso. Então, eu passo, olha, então eu vou te passar a minha impressão. Olha, eu atendi no dia tal, dei com tal queixa, tem tal história, me pareceu esse padrão, o que você acha? Às vezes o psicólogo vai achar algo totalmente diferente. E assim, é claro que eu vou considerar o que o psicólogo às vezes está vendo a pessoa toda semana, faz 10 anos, que eu, no meu altar médico lá, vi a pessoa em uma hora, você já sei tudo. Não dá. Então, assim, a gente sempre tem que considerar muito o que o outro está falando. Muito. Porque ele pegou um tempo para passar a avaliação dele. Então, assim, isso é muito valioso. O tempo que ele tirou para passar essa informação é valioso. Então, normalmente eu faço isso em relação a psicólogos, né? Em relação a atendimento de serviço social, já procurei essa informação muitas vezes mesmo. E eu não consegui achar ainda uma forma de procurar, assim, fora CRAS, claro, que daí às vezes a pessoa tem uma condição social diferente, alguma coisa que ela precise muito dessa assistência, e aí eu acabo, às vezes entro em contato com o CRAS da região. Olha, eu tô com um paciente assim, tal, ou emito um relatório, entrego em mãos para o paciente, para que o paciente leve até lá. No particular, eu sinto muita falta da enfermagem, muito mesmo. Eu falei que eu vou descobrir quanto a enfermeira ela ganha para trazer ela para Londrina. Mas assim, é porque, de verdade, dá uma diferença absurda. No particular, por exemplo, a gente não pode fazer medicação injetável. Não pode. Eu não posso fazer um Aldol, um paciente agitado quebrando meu consultório, eu não posso fazer um Aldol no paciente. Eu preciso acionar, por exemplo, um serviço móvel de urgência, o SAMU. Mas assim, eu não tenho como fazer algumas coisas lá que num CAPS é muito mais tranquilo de fazer. Se eu precisar fazer uma parte de exame físico, alguma coisa assim, tranquilo. Eu posso fazer, né? Coisas que a enfermagem faz pra gente. Outra coisa, no CAPS, o paciente não tá bem. A primeira coisa que ele faz é falar com a enfermagem. Olha, eu não tô bem. Não, mas o que tá acontecendo? Então, é que acabou meu remédio 2 dias e eu tô sem tomar. A gente já sabe o que fazer, né? Voltar com o remédio. Então, a enfermeira passa pra gente, a gente faz a receita e tá resolvido. Ele não precisa, às vezes, passar por uma consulta
para pegar uma receita, que sendo que o remédio já acabou, ele vai manter, ele por acaso perdeu a receita, ou enfim, a gente já sabe o que fazer. Então, nesses casos, a gente consegue diminuir um pouquinho aquela demanda. Eu não vou ficar ocupando 1000 consultas para, por exemplo, renovar uma receita que o paciente perdeu, né? Então, a gente consegue otimizar o serviço muito com a enfermagem, muito. Elas controlam muito isso, os contatos de hospital sempre passam por elas fazem um trabalho fantástico, assim, porque no particular vai chegar tudo para você, tudo. O paciente perdeu uma receita, o paciente bateu o dedinho na mesa, tá doendo, ele quer saber se é do remédio, vai chegar para você, porque é necessário, porque você é o ponto de assistência ali, entende? E se você achar que aquilo tá esquisito, o legal de você estar em acompanhamento multiprofissional é assim, o paciente bateu o dedo na quina da mesa, tá doendo pra caramba, ele entrou em contato com você perguntando se é do remédio, você assegura que não é, beleza? E você pode entrar em contato com o terapeuta e falar assim, viu, o que você acha? Ele entrou em contato, mas não faz muito sentido. Você acha que ele pode estar, às vezes, um pouco receoso em relação ao remédio? Você acha que tem alguma dúvida? Que você acha que pode estar acontecendo? Às vezes o terapeuta vai te passar, não, realmente, olha, ele falou que estava com medo de tomar o remédio, que estava com medo de dar dor no pé, se batesse na quina da mesa, enfim. Ele te passa informações que para você é muito valiosas e que você consegue abordar isso de uma forma mais tranquila. Às vezes, quando a gente eu recebo o encaminhamento do terapeuta, às vezes o próprio terapeuta já manda a mensagem antes de eu atender, olha, eu vou te encaminhar um paciente, mas ele tem uma preocupação importante, por exemplo, com ficar dependente de medicação. Eu já sei que isso é um tópico que eu tenho que abordar. Eu já sei que eu tenho que esclarecer isso para o paciente. Eu não vou esperar, às vezes, o paciente me perguntar, porque às vezes ele não vai me perguntar. Então, ajuda muito essa questão multiprofissional, nossa, é uma diferença absurda, assim, na questão de desfecho do tratamento. Tá bem completo, é isso mesmo. Acho que você falou parte aí da questão da psiquiatria e da psicologia é a mesma coisa, né? Aí tem uma única diferença que, assim, que nem eu trabalho no CAPS, mas eu atendo na clínica particular também. Assim, hoje, a maioria dos meus pacientes da clínica particular, eles não fazem nenhum outro acompanhamento. Mas não necessariamente porque não precisam. Tem alguns que eu já fiz indicação, que eu já falei para procurar, mas existe aquele famoso, o preconceito, né? Aquela barreira que, mas se eu procurar um psiquiatra, então assim, isso acontece muito na clínica, por quê? Quando a pessoa chega no CAPS, ela já sabe o que tem lá, e ela sabe, a maioria das vezes, ela já tem ideia do porquê ela está lá. Quando ela procura um psicólogo para fazer terapia, ela não tem noção. Às vezes nem ela sabe, ela não tem noção da dimensão da situação. Ela não tem noção que tem situações que sim, ela pode fazer só com a terapia que vai funcionar super bem. E tem algumas outras que vai cair nessa situação, igual a Flávia falou, né, que a gente precisa desse apoio. Eu costumo dizer que os remédios, digamos assim, é uma muleta, né? Que você usa por um tempo até você estabilizar. Então, esse deveria ser o objetivo. E muitas vezes eles não entendem. Então, assim, falando do lado como psicóloga, hoje a maioria dos meus pacientes não fazem acompanhamento, né? Sim. Eles tentam só o máximo, assim, que puderam, ao máximo, só com a terapia. Mas é aquele negócio. Mesmo que eu não tenha os pacientes que estão fazendo esse acompanhamento duplo, eu estou ali trabalhando, já é uma forma de interação. É trazer a importância da psiquiatria para aquele determinada situação, para aquele determinado caso. Sim, e mesmo porque esse paciente, ele não iria por vontade própria, sem conhecer o mínimo, e sem que alguém com vínculo com ele indicasse. Eu acho que, assim, cabe ao bom psiquiatra, acho que encaminhar para a terapia no tempo certo, e ao bom psicólogo encaminhar para a psiquiatria se necessário. Então, assim, não são coisas excludentes, ninguém é melhor do que o outro, e não tem muito isso de, não, eu vou encaminhar para a psiquiatria, vai me dopar o paciente. Não é essa a ideia, se dopar o paciente está errado, começa aí. A menos que o paciente esteja com a faca na mão, correndo atrás dos outros na rua, não é para estar dopado, não é.
Então, assim, entra muito realmente nessa questão. Tem essa resistência. A maioria dos pacientes que chegam encaminhados por terapeuta, o terapeuta já me passa a prévia dos medos dos pacientes. E até uma dica que, assim, todos os pacientes, a gente sempre tem que deixar muito claro se a medicação causa dependência, se faz ganho de peso ou se vai sedar. São os 3 principais medos dos pacientes em relação à medicação. Então, esses mesmo que o paciente não pergunte, eu acho que eu sempre pergunto, as dúvidas principais são essas. Você tem essas dúvidas? Vamos esclarecer. E tem que ser sincero, não adianta falar, não vai ganhar nada de peso, não. Não, fala, pode ser que aumente o apetite. Beleza, tem que ser claro. A gente não pode enganar o paciente está confiando em você, de repente você vai lá e engana. Quando que ele vai confiar em você de novo? Todo o resto do acompanhamento. Exatamente. Né? Muito obrigada de novo. E agora vamos para a última pergunta. Como vocês procedem quando a família não aceita fazer a terapia junto? Milene. Tá, vamos lá. Assim, tá, vamos, baseando em situações que acontecem, né, porque, assim, nós tivemos casos de pacientes que, principalmente adolescentes, né, porque é o campo onde precisa, não que os outros não precisem, mas muito mais, criança e adolescente precisa muito da família inserida no processo. Quando a gente fala família, são os responsáveis, né? Quem está no vínculo, quem está no meio social dessa criança e desse adolescente. Então, assim, quando a família não aceita, né, eles não querem participar, várias vezes já chamei mãe, já chamei pai, já chamamos avós para conversar. Quando eles não aceitam, assim, a gente precisa respeitar o espaço deles também, né? Nós estamos ali para oferecer um serviço de qualidade, oferecer um conforto em relação à saúde mental. Se eles não estão aptos, nós deixamos isso muito claro. Olha, para que as coisas funcionem, as pessoas têm que estar inseridas no que elas estão fazendo aqui. Então, assim, se a família ela não quer participar do processo, ela resiste, às vezes, né, já aconteceu de situações a família brigar com a gente, né, Flávia? Várias situações, assim, da família e totalmente contra, mas, assim, a gente foca no paciente, escuta a vontade dele, escuta o que ele tem para falar, e aí a gente vai trabalhando com todas as ferramentas que tem. Se não deu certo da psicóloga falar com a família, a psiquiatra vai falar com a família. Não deu certo da psiquiatra, chama assistente social. Não deu certo para isso. Não, vamos falar uma situação, falar que ela tem que vir acompanhada, é obrigatório, e a gente aproveita uma brecha ali e tenta trazer essa família aos poucos. Já teve situação da gente colocar como obrigatório que um acompanhante deveria ir nos atendimentos para poder inserir, porque a pessoa estava resistente, né? Então, assim, só para ficar claro, ali no CAPS hoje eu trabalho com psicoterapia, então, assim, é individual, tá? Não estou atualmente, principalmente por conta da pandemia, a gente não está trabalhando com grupo, porque também já tiveram grupos, mas ali, como que acaba sendo um trabalho individual, e assim, a maior parte dos meus pacientes são crianças e adolescentes, então, assim, fica até confuso falar individual. É individual os encontros, mas o processo nunca é individual. Sempre tem a família. E aí, quando eles não aceitam, aí vai recorrer. Aí vamos para o trabalho multidisciplinar, né? Vamos para os outros profissionais, buscar ajuda, trazer essa família de alguma forma. E se, em último caso, ele não aceitar, desde que não seja uma obrigação, né? Porque nós temos algumas demandas que vêm de ordem judiciária. Por exemplo, temos alguns casos de Ministério Público onde a família é obrigada a participar do processo, senão perde-se algum benefício, né? Guardas, enfim. Exceto quando são essas situações, assim, a gente fica a critério da família e do paciente. Agora, quando cabe alguma situação que ele tem a obrigação de estar lá, aí, assim, a gente pede ajuda até para conselho, para tudo, né, Flávia? Em alguns casos é necessário.
né? A pergunta, assim, eu só não entendi muito bem se é quando a família não aceita o tratamento multiprofissional como de forma geral, ou se ele aceita uma das modalidades, né? Mas, assim, eu acho que é mais ou menos o que a Milene falou mesmo. A família tem a sua importância, né? Especialmente quando a gente está falando em menores. E na área da psiquiatria, a gente vê, às vezes, casos de risco mesmo, sabe? De paciente, por exemplo, suicida, menor de idade, fala, olha, tem que internar. A família fala, não tem que internar. Não, eu não vou. Ou assim, não quero. Ah, não, eu aceito internar, mas eu não vou ficar junto no hospital. Não, mas tem que ficar lá até sair a vaga. Não, então não vamos internar. Nesses casos, a gente sempre vai considerar o risco, né? O risco de a pessoa realmente cometer suicídio, o risco de acontecer alguma coisa, o risco de que essa pessoa apresenta para si mesma e para os outros. Se a gente vê que é uma coisa assim, não dá. A família não autoriza o tratamento hospitalar, por exemplo, mas o risco é muito, muito grande, essa pessoa vai fazer alguma coisa, ela vai sair daqui e vai se matar. E às vezes acontece a pessoa deixar claro, se eu sair daqui eu vou fazer alguma coisa. Ou eu tô, assim, eu pensei em me enforcar, a corda tá lá amarrada. Você não vai liberar essa pessoa para casa, independente da idade. Agora, vamos pensar que ela é uma pessoa, é um menor de idade. Às vezes a gente vai ter que notificar o conselho tutelar, né? E daí entra a importância da gente ter uma assistente social para ajudar. A gente vai fazer visita domiciliar. Teve um caso em particular que começou menor de idade, agora ela tá com 18 anos, mas eu comecei a atendê-la, ela tinha 16. E, assim, um caótico caso, extremamente grave, uma depressão bem intensa, bem grave mesmo. E, assim, a família de jeito nenhum queria internar, e ela toda machucada, tentando suicídio o tempo todo. Não, vai ter que internar. Acionamos o conselho tutelar interveio, e acabou que ela ficou internada no hospital geral, a família ficou lá, mas assim, essa menina tentou suicídio dentro do hospital, guardando a internação no hospital psiquiátrico durante 3 vezes, enquanto ela estava com a família. Então, a gente vê que, assim, se eu tivesse liberado, provavelmente ela tinha tentado também, né? A gente vê que não tem algumas condições, às vezes a gente tem que partir para medidas muito drásticas, né? Em casos extremos, às vezes, fazer o que a gente chama, por exemplo, uma internação. Uma internação, às vezes, quando é necessário, não tem jeito, a gente pode pedir a internação compulsória, que daí é quando o paciente não aceita, a família se recusa e a gente vê que o risco é muito grande. Aí não tem jeito. Aí a gente tem que fazer um pedido de internação, manda para o judiciário e o juiz determina que a pessoa precisa ser internada independente da vontade da família. Esses são casos de, não é a regra, isso é a exceção, né? O último caso de último caso. Mas eventualmente acontece. Ou a pessoa não tem família, de repente está andando na rua, se colocando em risco, batendo nas pessoas, ou se machucando, apanhando. Gente, alguém tem que se responsabilizar. O paciente não está, às vezes está psicótico, não está respondendo por si. Ele não tem como se responsabilizar pela própria internação. Então, nesses casos, entra essa questão. Agora, se a pergunta se direcionou, tipo, quando a família não aceita o tratamento multiprofissional, como que faz? Às vezes ele vai aceitar, por exemplo, o tratamento psicológico e não aceitar o tratamento psiquiátrico. Eu acho que é mais comum, talvez, isso, do que aceitar o psiquiátrico e não o psicológico. Acontece os dois, na verdade, né? E, assim, tem uns pacientes que são bem, assim, resistentes mesmo ao encaminhamento para o psicólogo, por exemplo. Que eu vou tentar encaminhar e falar, não vou, já fui uma vez, não gostei, não vou. A gente explica que cada profissional é de um jeito, que tem abordagens diferentes, que você não precisa ficar com um profissional que você não se sinta à vontade, que tem que bater o santo mesmo, que se não bater o santo, você não vai conseguir falar sobre as coisas que te causam dor para uma pessoa que você se sente incomodada na presença. E a gente explica, eu costumo deixar bastante claro para o paciente, olha, posso medicar você, não tem problema, mas eu tenho que deixar claro, a gente não tem uma perspectiva de retirar a tua medicação enquanto você não fizer terapia, porque se eu retirar, você vai recair. É isso que os estudos mostram, assim. Isso eu tô falando no caso de uma depressão, de uma ansiedade, né? No caso de um transtorno bipolar, a orientação é, olha, se você não fizer terapia, você está mais propenso à descompensação. Se descompensar, eu tô aqui para compensar, mas não vai resolver o teu problema,
né? Enfim, é mais ou menos isso, a gente tem que explicar, eu acho que assim, a gente tem muito isso de achar que o paciente não vai entender o que a gente vai falar. Eles entendem perfeitamente, gente, criança é espetáculo, os pais ficam de boca aberta, quando a gente pergunta as coisas, as crianças respondem, né? E os pais falam, nossa, mas como assim? Não, é que eles não perguntaram, né? A gente não tem o hábito de falar sobre conteúdo emocional com crianças, mas elas sabem se comunicar. Então, quando a gente pergunta as coisas tipo, você tem medo que de perder a sua mãe, da sua mãe sair e não voltar, eles sabem te responder de forma muito clara, eu tenho, eu acho que minha mãe vai sair e não vai voltar. Só que se a gente não perguntar, sabe, não é uma coisa que eles vão, assim, eu vou sair comentando com o psicólogo. Eles não sabem, às vezes, o que estão fazendo ali, como a Milene falou. Então, assim, quando o paciente não aceita, da minha parte, quando ele não aceita o tratamento com o terapeuta junto, eu normalmente sou bastante clara, olha, dificilmente a gente vai conseguir tirar a tua medicação. Existe esse risco. O meu papel é esclarecer. Você não está em risco agora, não vou te internar, nada, mas você não quer acompanhar com o terapeuta? Beleza. Mas todas as consultas eu vou falar que você precisa acompanhar com o terapeuta, eu repito, eu rodo o disco 10 vezes, todas as consultas eu falo, então, mas e a terapia? E procurou terapia? Tá indo na terapia? E como que tá a terapia? Então, assim, eu insisto muito, porque eu acho que não funciona sozinho, não tem jeito. E só complementando, né, essa questão da família, quando ela não, o fato dela talvez não aceitar, puxando o que eu, pela linha que eu havia entendido, né, a pergunta, também procuro deixar muito claro, né, assim, a família não quer participar, ou se não, enfim, qualquer coisa que esteja, que assim, estamos oferecendo o serviço, estamos oferecendo o apoio, e a família não está fazendo a parte dela, não está se inserindo no acompanhamento, eu procuro deixar muito claro sempre que, olha, ok, é uma criança, é um adolescente, seja um adulto, seja um jovem, seja qualquer pessoa que for, que está num contexto, né? Você trazer, pelo menos se você conseguir trazer uma vez a pessoa no seu atendimento, você deixar claro para ela, fazer um desenho e mostrar, olha, tá vendo? Você é o contexto. Você também é parte do contexto dessa pessoa, né? Você faz parte e você influencia diretamente na história de vida dela, nas ações, no que ela demonstra, no que ela é. Isso, assim, é conceito básico, né? Então, assim, você é o conceito. Se você não participar, se você não aderir, se você não entrar junto, a responsabilidade está sobre vocês também, principalmente, né? Principalmente em cima da família. Está sendo a cobrança, eu cobro bastante, né? Geralmente eu cobro bastante, porque assim, eles cobram muito, eles vão lá com toda a expectativa, né? Depositam, tem gente que assim, deposita toda a confiança e toda a responsabilidade, e é um meio de fuga também. Então, o processo, ele não é só, também faz parte do processo você mostrar a responsabilidade deles em cima de tudo isso, né? É aquela questão te entrega o filho e fala assim, tá quebrado, conserta. Conserta. Né? E Exato. te entrega ali como se você fosse pronto, você resolve o problema, né? E não é bem assim, a gente sabe. Obrigada, doutora Flávia. Obrigada, Milene. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no direct do Instagram, @lapsicpr Londrina. E é isso, obrigada mais uma vez. E até a próxima. Gente, obrigada pelo convite. Tchau, obrigada, viu?